minutos estava previsto. Estava previsto 5 minutos? Isso, 5 minutos para cada na candidato. Apresentação. Isso, Tranquilo. na apresentação. Tranquilo. Eu li aqui na minuta que seriam 3 minutos. Inclusive, eu ensaiei a minha fala aqui para 3 minutos. É bom dar uma confirmada direitinho aí na minuta. Certo, é que eu Pra tô com uma de 3 minutos. A gente pode entrar num consenso aqui entre 3 minutos e 5. Eu, inclusive, fiz a minha apresentação com base nesse tempo, né? Ensaiei aqui e tudo, para a gente pegar o tempo certinho. E aí, 5 minutos, não estou preparado, no caso, para esse tempo que não estava na minuta, né? Eu tinha preparado para 5 minutos porque vi 5 minutos, né? A minha minuta, deixa eu só conferir aqui, que pode ser que eu esteja enganado, mas... nossa, essa aqui tá ruim para enxergar demais. 5 minutos, a minuta que eu tenho fala em 5 minutos. Cada candidato tem 5 minutos para a apresentação e dizer o porquê quer ser reitor, mas é diretor-geral da instituição. Foi até corrigido. Ok. Vamos entrar num consenso aqui entre 5 e 3. Gostaria que o Regis... Se manifestasse também. Isso, se manifestasse sobre a minuta. O Regis. É porque eu estou operacionalizando aqui no celular e estava resgatando a informação. Mas na minuta está 5 minutos, né? Aqui a minha está de vermelho lá, a gente marcou. Seriam 5 minutos para se apresentar e dizer por que quer ser diretor do campo. Exatamente, foi o que eu vi também aqui. Então a gente mantém os 5 minutos. Tá ok? Então eu recebi a minuta errada, então. Tá, mas é bom, Odd, que tu tem mais 2 minutos aí, dá para te explorar alguma coisa. Pode não, Douglas. Desculpa. Fica no consenso, então, dos 5 minutos? Tá ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Então vamos para frente. Estava fazendo a leitura do terceiro bloco, é isso? Tá, né? Então, o terceiro bloco, ele também é de tema livre. E nesse terceiro bloco, o candidato A, ele irá fazer uma pergunta de tema livre ao candidato C, que terá 3 minutos para responder. O candidato A, ele terá direito a 1 minuto e 30 segundos para a réplica, e o candidato C terá 1 minuto para a tréplica. Compreendido? Bloco 4. Compreendido. Bloco 4, ele também é de tema livre. E no bloco 4, o candidato B irá fazer uma pergunta com tema livre ao candidato A, que terá 3 minutos para responder, e o candidato B terá 1 minuto e 30 segundos para a réplica, e o candidato A terá 1 minuto para a tréplica. Bloco 5, também de tema livre. No quinto bloco, o candidato B irá fazer uma pergunta com tema livre ao candidato C, que terá 3 minutos para responder. O candidato B terá direito a 1 minuto e 30 segundos para a réplica, e o candidato C terá 1 minuto para a tréplica. Bloco 6. No sexto bloco, o candidato C irá fazer uma pergunta com tema livre ao candidato B, que terá 3 minutos para responder. Desculpe. No sexto bloco, o candidato C ele fará uma pergunta ao candidato A, que terá 3 minutos para responder. O candidato C terá direito a 1 minuto e 30 segundos de réplica, e o candidato A terá 1 minuto de tréplica. Bloco 7. Perguntas ainda com tema livre. O candidato C irá fazer uma pergunta com tema livre ao candidato B, que terá 3 minutos para responder. O candidato C terá 1 minuto e 30 segundos para a réplica, e o candidato B terá 1 minuto para a tréplica. Oitavo bloco. O mediador fará sorteio por ordem de respostas e escolherá uma pergunta de cada segmento, aluno, professor e tais, para que os candidatos A, B e C respondam no sorteio. Segundo sorteio. Bloco 9.
considerações finais, 3 minutos para cada candidato, e finaliza com agradecimentos da entidade do Sindicep acerca da realização do debate. Vamos aqui para os temas. Os temas que serão sorteados serão ensino, pesquisa e inovação, extensão, gestão, assistência estudantil, combate às opressões, assédio e recursos humanos. Compreendidos os temas? Bem, sim, compreendido. Embora não soubesse dos temas, mas compreendi bem. Está tudo tranquilo. Está tudo dentro do eixo, não? Pois é. Agora a gente vai fazer o sorteio, tá, pessoal? Para denominar quem vai ser o candidato A, o candidato B e o candidato C. Na lista que eu tenho em mãos, o Douglas Rafael e Silva Barbosa é o primeiro. Então a gente vai fazer aqui um sorteio virtual para saber se ele vai ser o candidato A, o candidato B ou o candidato C. Tá tranquilo? Sendo que A corresponde ao número 1, B vai dizer. Então, assim, ó, só para explicar, o candidato A ele vai corresponder ao candidato 1, o candidato B corresponde ao candidato 2 e o candidato C corresponde ao candidato 3. Tá compreendido? Vamos fazer o sorteio por aqui. Ó, essa plataforma aqui, ela não está aparecendo direito, a gente tem uma plataforma chamada Sorteador, é nessa que a gente vai fazer. Será? Pode ser? Pergunta, pode ser? É porque não está conseguindo. Bem, pessoal, estou só precisando do feedback de vocês, posso fazer? Deixa eu tentar colocar assim, deixa eu ver se consegue. Pode ser, pode fazer. Tudo bem. Tudo bem, né? Ok. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, então, o primeiro vai ser o Douglas, tá? Douglas Rafael. O número dele será... Douglas ficou com o número 1. Ou seja, a letra A. Número 1, letra A. Vamos fazer o Regis. Regis Pereira Alves. Vamos sortear de novo. Número 3. Regis ficou com 3. Com letra C. Letra C e O Ad ficou com a letra B. Então vamos lá. Douglas é A. Então, só recapitulando, pessoal. Douglas fica com a letra A, o Regis fica com a letra C e o Ad fica com a letra B. De acordo com o sorteio. Então, vamos lá. De acordo com o sorteio, a gente começa o bloco no qual o candidato A irá fazer uma pergunta com tema livre. Ele vai se apresentar, né? Desculpa, é a apresentação dos candidatos. Desculpa, é que a gente acabou pulando uma etapa. Então, sendo assim, a gente passa a palavra ao Douglas para ele fazer a apresentação dele. Tem 5 minutos, tá, Douglas? Ok, vamos falar mais um pouquinho. Embora eu estava preparado para 3, né? Eu acho que foi aquela questão lá do início, da primeira minuta, ainda fiz uma confusãozinha. Quando já está valendo o tempo já? Já, tu pode iniciar. Vou iniciar o tempo aqui então. Tá bom, obrigado. Ok. Bom dia a todos os presentes nessa transmissão. Cumprimento os candidatos, professor Wad e candidato Regis também aqui presentes. Os nossos espectadores, que eu creio a comunidade tanto civil quanto acadêmica, né? Os alunos, os docentes, técnicos administrativos. Ao passo que cumprimento todos os presentes, afirmo que entre os candidatos que estão aqui representando, né, esse pleito, sou o mais completo dos 3, com relação à formação acadêmica
e também profissional. Com relação à formação acadêmica, posso contribuir bastante com o nosso campus IFMA Codó, porque eu possuo tanto licenciatura quanto bacharelado em ciências biológicas. Nesse sentido, eu posso contribuir para os cursos de licenciatura da instituição, que nós temos licenciaturas em matemática, em química, em biologia, licenciatura em ciências agrárias. Por ser bacharel, também posso contribuir com o curso de bacharelado em agronomia, assim como de tecnologia em alimentos. Com relação às minhas pós-graduações, pelo campus ser um campus essencialmente e criado, né, como campus agrícola, ainda apresento pós-graduação em ciências, na área de ciências agrárias, como mestrado em agronomia e doutorado em entomologia agrícola. Então, isso engloba todas as áreas do ensino na instituição. Com relação a questões administrativas, conheço bastante a realidade dos servidores, tanto técnicos administrativos como docente. Mais uma vez afirmo que sou o único candidato que já fui técnico, ocupei o cargo de técnico em assuntos educacionais no Instituto Federal do Piauí, em Floriano, assim como atualmente sou docente, né, EBTT, da área de biologia. Na minha formação com experiência profissional, ainda tive lá no início da minha carreira com as questões negociais e orçamentárias também da instituição. A nossa proposta, né, de candidatura, já falando, foi um pensamento coletivo entre alguns estudantes, servidores, no caso docentes, e também técnicos administrativos. Temos como propósito, sobremaneira, romper com práticas que vemos em relação a políticas sujas nos últimos 12 anos. Dentre essas, nós podemos destacar o loteamento de cargos administrativos com relação ao apoio, sobretudo o apoio político. Então, essas práticas, sem dúvida, se o professor Douglas for escolhido da comunidade acadêmica, elas não existirão mais. Além disso, pretendemos promover uma gestão democrática e participativa, em que a comunidade acadêmica total, considerando discentes, docentes, servidores técnicos administrativos, eles sejam ouvidos e tenham voz também. Nesse processo, fala-se um pouco sobre experiência em gestão. Essa experiência em gestão, queria afirmar que nenhum técnico administrativo, nenhum docente nasce gestor. Então, faço mais um outro destaque com relação a esse tempo. Eu, pelo pouco tempo relativo de instituição, tenho uma produtividade bastante alta, podendo contribuir bastante com a instituição. De informação final, como recado para todos nós, gostaria que no dia 12 vocês escolhessem a inteligência, não votassem na ignorância, não votassem no medo, escolhessem a esperança. Portanto, acreditem no nosso plano de gestão. Mude, pense diferente. Muito obrigado. Obrigado, professor Douglas. A gente vai passar agora a palavra para o Adi, e a partir de agora você tem 3 minutos, tá, professor? 5 minutos, professor Adi. 5 minutos a partir de agora, então, né? Isso. Pronto, cronometrando. Isso. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam bem, cuidando da sua família, da saúde da sua família, principalmente nesse tempo de pandemia. Antes de dizer os motivos que eu quero ser novamente diretor-geral do IFMA Campus Codó, eu vou fazer uma síntese da minha formação acadêmica e da minha experiência profissional. Eu sou o professor Wade, sou técnico em agropecuária, formado no Colégio Agrícola de Bom Jesus, lá no sul do Piauí.
formado em agronomia pela Universidade de Brasília, tenho especialização em Proeja pelo Instituto Federal do Piauí, tenho mestrado em agronegócios pela Universidade de Brasília e doutorado em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Tenho ainda uma formação pedagógica de 800 horas que me permite atuar na docência com mais tranquilidade e preparo. Estou como conselheiro titular do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão. Faço parte do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, do INEP. Sou integrante do Comitê Científico Institucional do IFMA desde 2015. Ingressei no Serviço Público Federal no dia 2 de fevereiro de 2006, ocupando o cargo de professor de primeiro e segundo graus na extinta Escola Agrotécnica Federal de Codó, que desde 2008 passou a integrar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA. Hoje, com 43 anos de vida e mais de 14 anos de efetivo exercício nessa instituição de ensino profissional e tecnológico, eu sempre colaborei com diversas funções pedagógico-administrativas, como a coordenação de relações empresariais, assessoria da direção-geral, coordenadoria da residência estudantil e coordenador-geral dos cursos superiores em 2 momentos, ainda quando éramos agrotécnica, que vislumbrávamos ter cursos superiores, e em outro momento, quando já IFMA, os cursos já estavam se iniciando. Nessa coordenação de cursos superiores, eu contribuí para a criação, implantação e aprovação de cursos de graduação. Atualmente, mesmo como diretor-geral do IFMA Campus Codó, eu continuo a exercer as funções de professor, compartilhando, ensinando e aprendendo nos cursos técnicos de graduação e pós-graduação, promovendo o que a gente busca de uma formação cidadã, envolvendo-me tanto na pesquisa quanto nos projetos de extensão. Quero, nesse momento, registrar o compromisso ético e moral que sempre tive enquanto filho, aluno e servidor público federal. Sempre primei por esses valores que foram muito bem construídos por meus genitores e as boas pessoas que tive o prazer de conviver ao longo da minha vida. Sempre me preocupando com a postura encorajadora e motivadora para com os meus alunos, buscando contribuir para a formação profissional, educacional e moral, que é primordial na vida de qualquer cidadão. E hoje, na condição de professor e pai de 3 crianças, entendo com mais nitidez o papel da escola na educação dos nossos filhos. Enquanto diretor-geral do IFMA Campus Codó, busquei o fortalecimento de uma gestão participativa, transparente, e conseguimos, eu e a equipe, toda a comunidade, avançar frente a um cenário desfavorável. A experiência como diretor-geral nesses últimos 4 anos, sentindo o peso da cobrança da comunidade acadêmica e a responsabilidade por meus atos frente à administração pública, fazem-me sentir muito mais preparado para estar à frente do IFMA Campus Codó. Quero, nesta nova gestão, concluir um planejamento que teve que sofrer bruscas adequações frente ao cenário nacional e até mesmo mundial, e desenvolver ações para as novas demandas em prol de uma educação de melhor qualidade. Abraço a todos e que tenhamos um bom debate. Muito obrigado. Obrigado, professor Adir. Agora a gente vai passar a palavra agora para o professor Regis. Pode começar? Pode sim. Ok. A todos vocês que nos assistem, recebam meu carinhoso e sincero bom dia e também agradecimento por tirar um pedaço do seu dia hoje para acompanhar esse momento que é tão importante para a nossa instituição, que é o debate, que é o processo democrático, que é um processo que vai escolher o nosso próximo diretor. Eu vou iniciar minha fala fazendo uma rápida apresentação, semelhante aos meus colegas, a minha apresentação pessoal e também o compartilhamento de um pouco das minhas experiências. Sou natural de Codó, tenho 31 anos de idade, sou técnico em agropecuária, formado pela Escola Agrotécnica Federal de Codó, turma de 2004 a 2006. Sou
formado em bacharelado em Administração Pública pela Universidade Estadual do Maranhão, ano de 2014. Sou licenciado em Informática pela Universidade Federal do Maranhão. Sou especialista em Docência do Ensino Superior, ano 2015, e sou mestre em Contabilidade e Administração. Essa rápida colocação da formação acadêmica é para apresentar à comunidade que nós também temos o preparo para assumir uma função de gestão frente a essa instituição. Temos o preparo enquanto formação acadêmica e também como formação, como experiência profissional. Dentro da Escola Agrotécnica, desde 2008, quando eu iniciei minhas atividades no serviço público, dia 13 de outubro de 2008, à presente data, tenho desenvolvido minhas atividades profissionais com muito zelo, com muita dedicação e preocupação, tentando sempre dar o melhor de mim, mesmo nas atividades mais simples. Eu tenho sempre vestido a camisa da instituição, independente de situação ou de oposição. Nesse sentido, eu destaco que dentro da instituição eu já ocupei atividades e funções dentro da área da fazenda, que hoje a gente conhece como Departamento de Produção e Apoio Didático. Já dei suporte às atividades da Diretoria de Administração e Planejamento, já dei atividades, já fiz suporte também dentro da Coordenadoria de Administração e Finanças, fazendo execução orçamentária, financeira, já atuei na área de gestão de materiais, na área de licitações, de contratos, certo? Dentro da instituição, nós temos uma visão muito geral dos procedimentos e dos processos. Nesse sentido, nós nos consideramos aptos a também colocar o nosso nome junto à comunidade para concorrer ao cargo de diretor-geral para o quadriênio de 2020 a 2024. É importante que se diga que o cenário nacional ele demonstra já há muito tempo a questão de contingenciamentos orçamentários, mas é contraproducente colocar a culpa somente nas condições e nas disponibilidades orçamentárias para não ter colocado a nossa instituição dentro do mapa das melhores instituições de ensino do estado do Maranhão, ou então, pelo menos, dentro do mapa das melhores instituições de ensino do leste maranhense. A falta do diálogo, a falta da gestão participativa, a falta da transparência é uma marca atual. E nós pretendemos, enquanto gestor, dialogar a nossa instituição junto à comunidade, junto aos alunos, junto aos professores, junto aos técnicos, e chamar a sociedade para conversar com a gente e participar desse processo. O Campus Codó não é uma ilha. O Campus Codó é uma instituição que deve transformar realidades, que deve transformar vidas. E é nesse papel, com esse objetivo, que nós colocamos o nosso nome como candidato a diretor-geral. Acreditamos que congregamos os predicativos necessários para assumir essa função, com responsabilidade, ética, moral e transparência. Dessa forma, eu lanço a minha candidatura, apoiada por colegas que corajosamente e de forma muito braçal têm trabalhado conosco, para que juntos possamos construir o campus que queremos. Certo? Muito obrigado. Te quero agradecer aos candidatos pela apresentação. A gente queria falar que com a comunidade acadêmica participe do debate e que façam as perguntas e que utilizem o canal que a gente tem lá para os comentários, para que esse canal ele seja utilizado para perguntas, para poder engrandecer o debate, porque aí a gente já vai fazer a escolha das perguntas, né, no último bloco, e aí a gente precisa que a comunidade ela utilize os comentários para fazer as perguntas, e que os comentários que sejam postados no Facebook, que eles não partam para o lado pessoal, que seja um canal para que a gente possa discutir o processo eleitoral, mas que não parta para agressão e nem parta para comentários que acabam denegrindo a imagem dos candidatos, entendeu? Que a gente possa respeitar os candidatos que estão aqui expostos para apresentar as suas propostas, e que a gente possa também respeitar as instituições que estão contribuindo com esse momento.
Pessoal, a gente vai passar agora aqui no encaminhamento do debate para o bloco, aonde o candidato A, que no caso é o candidato Douglas Rafael, ele vai fazer uma pergunta de tema livre para o candidato B, que é o candidato Uadi Lima. Correto? É isso aí. Correto. Eu gostaria de tirar uma dúvida, até pedir fala aqui no chat, Ok. porque eu não estou acompanhando, a gente está aqui na reunião do Meet, né? Uhum. Aí eu não estou acompanhando o Facebook. Que ficou acertado, no caso, entre os blocos de 1 até o 7º, né? Uhum. A Sim. retirada, o bloqueio dos comentários. Aí, pelo que você está falando aí, eu acho que eles estão abertos, não sei. Pois é, a gente tá tentando fazer com que a gente filtre, entendeu? Porque a gente precisa desses comentários até mesmo para fazer a pergunta que vem dos segmentos, que é do Sim. professores, dos estudantes Só e dos que pais. na minuta do caso do debate, ficou acertado que no bloco 8 seriam disponibilizados 5 minutos para as perguntas, né? Para fazer a Isso. filtragem dessas perguntas. Aham. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo a filtragem das perguntas. Por isso que a gente está E pedindo aí, encarecidamente para que utilize aquela parte de comentários para isso, para que sejam feitas perguntas. eu acho interessante ver se vocês conseguissem tirar os comentários, né? Tá, a gente já está Porque tentando. tem uma responsabilidade muito grande. Não Uhum. sei quais tipos de comentários podem aparecer aí, inclusive podem incidir até em questões criminais, inclusive. Então Tá, tem de se ter esse cuidado. a gente está tendo esse cuidado, a gente está tentando fazer de tudo para poder tirar, entendeu? Mas assim, a gente pede a colaboração de quem está assistindo para que possa também ter essa responsabilidade junto conosco de contribuir pro debate. E o debate tá bonito, tá bom, e a gente precisa só da colaboração das pessoas também. Então a gente. Se me permite, eu só gostaria só de... Meu nome é diferente mesmo, então é normal o erro da pronúncia. Isso ao longo da minha vida eu sempre tive isso. É Uadi, tá? Uadi. Uadi, é só para... Tá ok. que às vezes até soa diferente para mim e não me chama tanta atenção, tá? Tá Mas bom. muito obrigado. Tá bom, professor Uadi. Vamos lá, então, o candidato A, no caso é o Douglas Rafael. Então, Douglas, você pode fazer uma pergunta de tema livre para o candidato Adi, e o candidato vai ter. Você tem 3 minutos. Oi? A pronúncia, não, candidato Ad. A pronúncia Candidato novamente. Adi. Isso. Ok. Então, você tem 3 minutos para fazer a pergunta. Você faz a pergunta, ele tem 3 minutos para responder. Tá certo. Só mais um detalhe antes de eu fazer a pergunta, a gente ficou acertado também em reunião que a formulação das perguntas seria 1 minuto, tá ok? Para relembrar aí. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá ok, então. Então vamos lá, vamos fazer a pergunta. Professor Ad, gostaria de saber no seu tema lá de plano de gestão, sobre pesquisa, no caso, para reestruturação e criação de novos laboratórios e captação de recursos. A pergunta, queria que eu gostasse de fazer um comentário sobre esse segmento do seu plano de gestão. Com a palavra, o professor Wad. Ok, o tempo contando. Obrigado, Douglas, pela correção aí da pronúncia do meu nome. Douglas, quando eu falo de reestruturação de laboratórios, é o que nós já estamos iniciando, né? Nós pegamos laboratórios sucateados, com equipamentos sucateados, e uma quantidade muito reduzida, o que dificultou, inclusive, o reconhecimento dos nossos cursos. Conseguimos, e aí com o apoio da reitoria, né, mas em meio às dificuldades que apareceram, mas conseguimos melhorar a situação de equipamentos laboratoriais, né, com recurso de R$400 mil, que atendeu todas as áreas. São suficientes para resolver esse problema? Não, mas já melhorou bastante, inclusive alguns cursos até ascenderam em nota, melhoraram a nota.
a questão da pesquisa, o que a gente precisa para melhorar o desenvolvimento de pesquisas, e aí eu lembro que mesmo a gente em situações complicadas, já teve gente, aluno da Universidade Federal do Piauí, que veio para o Campus Codó para desenvolver suas pesquisas de mestrado. Então, veja que já melhorou, não resolveu totalmente, mas já melhorou. Então, o que nós precisamos? Precisamos focar na aquisição de novos equipamentos e adequação de áreas. Para o cenário que nós estamos, falar da construção de novos laboratórios é meio problemático. Então, o que a gente pode fazer? Nós temos muitos espaços dentro da instituição que não estão sendo usados. Eles estão ociosos. E há muitos anos estão ociosos. E a gente está começando a utilizá-los. Há exemplo do que está acontecendo na reforma no prédio da entrada do campus, do lado direito, que desde que eu cheguei, isso já tem quase 15 anos, foi construído para ser um laboratório, que depois tomou-se como laboratório de solos, e nunca aconteceu nada de análise de solo lá. E o que a gente fez? Está em pleno desenvolvimento da reforma. Vai ser, porque nós compramos muito mais equipamentos com os professores, que também são doutores na área de solos, a gente vai conseguir pela primeira vez, de toda que essa instituição foi criada, a gente vai conseguir fazer com que saia 30 segundos para a conclusão, tá, professor? 30 segundos, né? Uma análise de solos pelo campus, coisa que a gente nunca tinha conseguido. Então, o que a gente precisa, por fim, é reestruturar os setores precisam de reestruturação e os laboratórios também, porque nós temos laboratórios vivos, além desses laboratórios outros pedagógicos. Temos que avançar. Ainda sabemos que precisamos melhorar muito nesse quesito, mas eu acho que estamos no caminho. Muito obrigado. Ok, professor. Agora temos 1 minuto e 30 segundos de réplica para o candidato Douglas. Ok. Gostaria de fazer um comentário, por exemplo, com relação a laboratório de educação ambiental, laboratórios de biologia, e eu nunca vi, eu só ouço falar, na verdade. E sobre a captação de recursos. Daqui a pouco eu comento sobre isso também. No caso, nos laboratórios, a gente também tem uma grande dificuldade com relação a materiais permanentes e materiais de consumo, inclusive até para viabilizar aulas práticas. Como eu sou professor de bioquímica, eu já fui até para um laboratório que não tinha nem álcool. Eu consegui, para realizar minhas práticas, materiais de consumo cedidos pelo campus Bacabal. Então, nunca me foi pedido, por exemplo, uma lista de material de consumo. Na verdade, já foi pedido inicialmente, mas nada foi comprado. Então, a gente tem que verificar bastante isso. Sobre captação de recursos, temos, nesse momento de crise, o nosso setor de captação de recursos incipiente, inerte. Por exemplo, nós temos um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação com um projeto executivo para infraestrutura, levantar do zero laboratórios. Eles estão abertos até o dia 28 de agosto. Peço encarecidamente que corramos quanto tempo e não perdemos essa oportunidade. Então, falta de interesse na captação de recursos também é um grande problema da gestão atual. Obrigado. Candidato Wad Lima, você tem 1 minuto para a tréplica. Ok, contando a partir de agora, muito obrigado. Então, o Laboratório de Educação Ambiental, o que foi solicitado, e aí eu gostaria de agradecer aqui ao professor Osiel, ao professor Inalda, que correram com isso, ele está montado com uma sala com cadeiras, computadores, isso já está montado no campus e nós estamos buscando um anexo, já está ampliando, um anexo desse laboratório. Em relação ao laboratório de biologia, professor, os equipamentos foram comprados. Mais de 80% dos equipamentos solicitados foram adquiridos, eu acho que você é conhecedor disso. E o espaço onde hoje funciona o laboratório de solos, depois de retirados esses equipamentos para o que está sendo reformado, nós vamos adequar e reformar, já está agendada a
a próxima ação nossa dentro da manutenção predial. E sim, vai ser o laboratório de biologia. Todos os docentes devem ter conhecimento disso, porque foi uma solicitação da própria área. Tá? Obrigado. Ok, professor. A gente vai agora para o próximo bloco, onde o candidato Douglas Rafael ele continua fazendo as perguntas, só que as perguntas dele serão direcionadas para o professor Regis Pereira. Professor Douglas, você tem 1 minuto para fazer pergunta para o professor Regis, que terá 3 minutos para responder. Deixa eu só corrigir só um pequeno ponto. Não é professor Regis, viu? Administrador Regis. Eu sou técnico administrativo em educação da instituição, tá? Regis Alves. Ok. Certo? Obrigado. Ok. Pois não, professor Douglas. Bom dia, Regis. Vamos lá. Regis, estive estudando um pouquinho o seu plano de gestão. Observei que não tem um comentário específico, por exemplo, você fala lá de pesquisa, extensão, ok? Mas não tem um comentário específico sobre o NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas. Eu gostaria que você comentasse. Professor, na verdade, a gente tratou sobre o NAPNE, viu? Não foi no eixo da pesquisa, mas deixa eu relembrar aqui em qual ponto foi que nós o elencamos. Foi na parte de assistência estudantil, que nós elencamos lá a questão do NAPNE e também do NEABI. São 2 núcleos que são negligenciados já de longa data dentro da instituição, exercem atividades super importantes. Observe, por exemplo, o contexto em que o Campus Codó está inserido. É um contexto em que a maior parte da população é negra, de origem africana. E nós não temos políticas públicas, nós não temos projetos e programas nessas áreas. Tá? O que nós temos, que é desenvolvido por alguns servidores de maneira muito pontual, é eventos em alusão ao Dia da Consciência Negra, que é realizado lá em novembro. Mas há uma falha nesse sentido na instituição e nós tratamos disso no nosso plano. E nós temos o compromisso. Nós não fizemos promessa para os colegas que integram esses núcleos, mas estabelecemos o compromisso de tratar com prioridade e, de fato, consolidar a atuação desses núcleos dentro do campus. Como, por exemplo, inclusive, trabalhando para que seja garantido aos coordenadores desses núcleos uma função gratificada. Porque observe que as responsabilidades desses 2 núcleos são tremendamente grandes. O núcleo de atendimento a pessoas com necessidades especiais, ele está para a instituição não só para tratar, por exemplo, a situação de acessibilidade, né, a situação de inclusão, mas também de identificar dentro do nosso corpo discente pessoas com capacidade de superdotação. Então, como que a gente vai estruturar isso? A gente precisa sentar com os colegas, dar atenção, tratar com prioridade e fazer com que as ações de fato existam dentro da nossa instituição. Então, a gente tem essa proposta dentro do nosso plano de trabalho. Tá? Obrigado. Obrigado, candidato Regis. O candidato Douglas agora tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Ok. O que vemos atualmente na nossa instituição, como o candidato Regis abordou, é uma importância muito grande desses 2 núcleos, na verdade, mas a pergunta específica foi para o NAPNE. Em relação ao NAPNE, temos observado falta de apoio por parte da gestão atual, inclusive desviando os servidores de função. Acredito que uma valorização desses profissionais, com divulgação via site, por exemplo, podem chamar mais alunos para a instituição. Inclusive, há relatos de alunos que desistiram de seletivos ou entraram na instituição e não se sentiram acolhidos, né, por conta dessa falta de apoio ao núcleo. Então, temos propostas para que valorizemos esse núcleo, né, com divulgação, como falei, com apoio a projetos de extensão e de pesquisa, com a elaboração, por exemplo, de cartilhas básicas para atendimento para alunos com necessidades específicas, o treinamento também, capacitação com cursos, pode ser até de curta duração, para docentes e técnicos administrativos também, para, sobretudo, podemos
para que possamos atrair esses alunos para a nossa instituição, que hoje nós não temos tido essa oportunidade. Muito obrigado. Agora a gente dá aí um minuto para o candidato Regis para a tréplica. Professor Douglas, muito bom ouvir essa sua proposta, né? Porque, de fato, ela prioriza a questão da colocação desses dois núcleos na posição que, de fato, eles merecem estar. Tá? Eu parabenizo o senhor por essa visão ampla, certo? E ratifico que a nossa proposta também é a mesma. Conversar com os colegas da área para que nós possamos dar as melhores condições possíveis para que esses núcleos consigam desenvolver as suas atividades de maneira plena, de maneira que integre a comunidade, porque o diálogo é algo que a gente pretende, de fato, consolidar na instituição. Não é fala de campanha, não é fala de demagogia, não. Nós estamos dentro de uma instituição pública e, além do mais, uma instituição de ensino. E temos que formar para a sociedade, formar para o mundo. E o debate é o caminho para isso. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Agora a gente vai para o quarto bloco. Nesse quarto bloco, o candidato B ele vai fazer uma pergunta de tema livre para o candidato A. No caso, é o professor Wad Lima. Ele vai fazer uma pergunta para o candidato Douglas Rafael. Professor, o senhor está com a palavra. Ok, começando. Candidato, no texto de abertura do seu site, o senhor diz que, abre aspas, os gestores atuais ainda promovem uma gestão impositiva em que os servidores e discentes, em sua maioria, não se sentem representados por não ter participação em decisões importantes como planejamento orçamentário e calendário acadêmico como exemplos. Fecha aspas. Como o senhor pode fazer essa afirmação se você mesmo participou, ou pelo menos deveria, de diversas assembleias e reuniões que tinham por fim exatamente democratizar o acesso a decisões importantes? Com isso, o senhor entende que o que é discutido e aprovado em assembleia não tem valor ou não é um ato democrático? Obrigado. 3 minutos, né? Ok. Bom, a afirmação no site está totalmente correta. Nós temos, na verdade, colocadas essas assembleias, né, como encontros pedagógicos. Então, desvirtua o conceito de um encontro pedagógico para uma assembleia. Por exemplo, nessa assembleia, votamos o calendário acadêmico, com os servidores lá presentes, né, docentes, técnicos administrativos também, enfim. Só que temos calendários pré-estabelecidos, mas nós não conseguimos, por exemplo, nem enxergar direito como estão distribuídas as datas. Demos, por exemplo, sugestão simples, bastante simples, como utilização de formulários com calendário acadêmico pré-estabelecido, para que a comunidade possa realmente ter acesso a isso. Então, as assembleias elas são válidas, isso é fato. Porém, não se tem uma participação democrática de fato. Os alunos, por exemplo, não têm acesso a esse calendário e nós temos pouca visibilidade, por exemplo, desse calendário acadêmico. No mais, realmente a nossa administração atual ela é impositiva. Imaginem um aluno sendo exposto mensalmente com as suas planilhas de falta ou então as suas notas, seja em mural, no site, enfim. Então, é o que acontece na instituição atualmente. Para mim, eu acho que tem até questões legais envolvidas aí. A exposição de faltas de docentes via planilha de Excel mensalmente. Então, são práticas desse tipo, impositivas e autoritárias, que a gente quer inibir. Na nossa gestão, teremos, de fato, uma gestão democrática e participativa, inclusive nesse sentido, de que as pessoas possam ser ouvidas, que possamos ter diálogo com todos os setores da instituição, seja técnicos administrativos,
docentes e discentes. Então, é isso. Agora o candidato Ad Lima tem 1 minuto e 30 segundos para réplica. Ok, professor. Em relação à planilha, só para fortalecer logo isso, isso é um tipo de transparência. Eu pensei que você fosse a favor disso. Mas nós já fizemos reuniões com servidores e representantes do discentes, expondo até planilhas orçamentárias para discussão. O calendário acadêmico ele é discutido, só que não tem como ser criado imediatamente numa reunião daquela, né? Discutido com as reuniões que você mesmo falou, ouvindo sugestões, dialogando-se até chegar num consenso. Eu recordo, inclusive, de uma reunião com participação de servidores e representantes das turmas de alunos para discussão se nós teríamos sábados letivos ou não. Isso não era encontro pedagógico, tá? Era assembleia mesmo. Se essa gestão fosse impositiva, não se faria esse tipo de reunião para tomar esse tipo de decisão. Foi nessa gestão que nós implantamos o plano anual de ação anual, onde a comissão, que é composta por todos os segmentos, inclusive alunos do médio e do superior, participam. O próximo passo vai ser a implementação do plano plurianual. Eu entendo que esse ponto sempre deve ser melhorado, com o aumento de número de reuniões com a comunidade escolar, por exemplo. Mas fazer a afirmação que a gestão é impositiva é subjugar o trabalho de muitos servidores, com palavras desferidas, sem o acompanhamento devido das ações que ocorrem no próprio campus no qual você trabalha. Discordo plenamente disso. Precisamos melhorar, mas que nós já fazemos isso no campus com uma participação da comunidade. Obrigado. Passo agora a palavra ao candidato Douglas Rafael. 1 minuto para a tréplica. Respeito a opinião do candidato. Discordo completamente também da sua fala. A gestão atual, ela é de fato impositiva e autoritária, inclusive chegando até o limiar de assédio moral. Gostaria que o candidato, por exemplo, ele falasse quantas vezes fomos convocados realmente de fato para planejar coletivamente ações nos diferentes âmbitos institucionais. Há reuniões e decisões de portas fechadas, decisões unilaterais que nós não temos acesso. Isso, para mim, é uma gestão impositiva. Ainda posso destacar que o nosso campus, por exemplo, não tem nem divulgado um projeto político-pedagógico. Então, daí, você já identifica a questão da não democratização e imposição da gestão atual. Obrigado. Deu tempo, não abri nada. Vamos agora partir para o quinto bloco, onde o candidato Ad Lima continua fazendo as perguntas, e agora as perguntas serão direcionadas para o candidato Regis Pereira. Candidato Ad Lima, você está com a palavra, 1 minuto para fazer a pergunta. Ok, muito obrigado. Candidato, segundo a professora Selma Garrido Pimenta, que inclusive participou este ano do nosso Fórum Online das Graduações, que foi um sucesso, né? O ensino deve considerar a convergência e a articulação equilibrada entre as dimensões científica e pedagógica. Com base nisso, quais as suas propostas para maximizar a aprendizagem dos alunos no que tange ao eixo do ensino, para propiciar a melhoria dos resultados frente aos processos avaliativos? Obrigado. A palavra agora está com Regis Pereira, tem 3 minutos para responder. O Regis está me ouvindo? Desculpa, o microfone estava desligado. Tá. O Regis, tua pergunta do candidato Ad Lima. Não entendi, eu posso responder? Pode. Você tem 3 minutos para responder. Tá certo. A nossa proposta de gestão, olhando a questão do eixo do ensino e vendo a importância da questão de trabalhar a aprendizagem, o acompanhamento e o melhoramento, é, sobretudo, trabalhar com a comunidade acadêmica, com os professores e os técnicos administrativos da área, incluindo também os alunos, a questão do debate. Nós precisamos trabalhar no eixo do ensino a atualização dos nossos currículos. Foi muito bom o senhor ter tocado nesse tema,
Porque observe que há mais de 15 anos, dentro da nossa instituição de ensino, são ofertados apenas 4 cursos técnicos. Tá? A instituição, dentro desses 15 anos, pouco se propôs, eu estou falando pouco para não dizer que quase não houve, um debate junto à sociedade em geral e junto à comunidade interna para tentar analisar quais seriam as demandas locais, dos arranjos produtivos locais e regionais, para que a nossa ação se alinhasse a esses arranjos. Porque nós trabalhamos educação profissional, técnica e tecnológica. Não estou dizendo com isso que devemos colocar isso acima da formação pedagógica dos nossos estudantes. Pelo contrário, só estou dizendo que é um ponto que deve ser observado, porque os nossos estudantes eles têm que ter a condição plena de proceder, de dar continuidade ao seu processo formativo. Dentro do nosso plano de gestão, pretendemos discutir com a comunidade os pontos fracos e os pontos que a gente tem que priorizar com a máxima urgência para melhorar cada vez mais. Pretendemos também implantar programas como, por exemplo, o pré-IFMA e o pré-ENEM. O pré-ENEM já existe, vamos dar continuidade, mas também pretendemos preparar os nossos estudantes do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas para ingressar nas nossas instituições. E, junto a isso, estimular o desenvolvimento de projetos e programas dentro do campus que possam combater a evasão escolar, melhorar o rendimento escolar, que hoje não tem sido um dos melhores, tá? Conforme dados oficiais. E pretendemos colocar isso em discussão. Discussão com o nosso DDE, com a nossa equipe do ensino. Inclusive, o departamento de ensino é um departamento que consideramos crucial. Discordo da maneira como hoje ele está organizado, não por não considerar a pesquisa e a extensão como eixos importantes, mas dentro da nossa gestão, esse departamento vai se chamar apenas Departamento de Ensino, para priorizar e dar a importância devida a ele. E vamos trabalhar a extensão e a pesquisa em núcleos distintos, ligados diretamente a um DTE que tem uma visão ampla da instituição e dos processos de atividade fim. Pesquisa, ensino, extensão em relações institucionais, inovação, representação institucional e gestão. Muito obrigado. Ok. O candidato Aima tem 1 minuto e 30 segundos para réplica. Certo, obrigado. Só uma correção, candidato. Nós temos 7 cursos médios, tá bom? E recentemente foi criado, sim, o técnico em cozinha, que era até na modalidade EAD, nós estamos engatinhando na EAD. Técnico em comércio também é mais recente, né? Mas, assim, são 7 cursos e não 4, como você havia mencionado. Mas você nem respondeu bem o que eu queria, talvez você não tenha entendido bem o que eu falei. Mas, assim, ó, na nossa proposta, lá na parte do ensino, no item 2, que fala do estabelecimento de estratégia de permanência e êxito dos estudantes. Então, isso já traz um norte para o que eu estou falando, ou seja, nós devemos priorizar o acompanhamento dos alunos pela equipe pedagógica, as coordenações, o departamento de assuntos estudantis, em parceria com as famílias. Então, por isso porque isso tem o poder de melhorar bastante os processos educativos e, consequentemente, a aprendizagem e o rendimento dos alunos. Nós já fazemos isso, mas pretendemos melhorar o acompanhamento pedagógico para maximizar essa aprendizagem. Obrigado. Ok, professor, obrigado. O candidato Regis agora tem 1 minuto para tréplica. O candidato Regis. Perdoe-me, esse tempo está sendo contabilizado? Porque ele está falando... Tô eu que estou contabilizando. Eu estou só esperando ele entrar de novo. Professor Regis? Ou candidato Regis? Já está contando? Não, você tem 1 minuto a partir de agora para a tréplica. Vou deixar meu microfone ligado, que eu estou me atrapalhando. Tudo bem. O professor Wade ele fez uma importante ressalva sobre o curso de Proeja, que é outro curso, outra modalidade que tem sido negligenciada. Observe a nossa matriz do curso técnico em agroindústria. Esse ano que nós conseguimos incluir os nossos alunos dentro do SUAP, tá? Porque a matriz que é empregada dentro da agroindústria, do curso de Proeja, é a mesma matriz do curso de URM, certo? Sem considerar as peculiaridades desse eixo, dessa modalidade de ensino. São essas as questões que a nossa gestão se propõe a debater, analisar as realidades, verificar quais são os cursos que possam atender de maneira mais satisfatória a nossa comunidade.
E isso tem que ser feito mediante uma ampla discussão. A evasão no Proeja, para se ter ideia, chega a aproximadamente 50%. E a gestão não tem levantado atenção para esse dado. Isso é um dado importante. Nós precisamos transformar realidades, nós precisamos transformar vidas, precisamos rever a nossa dinâmica de trabalho. Estamos errando em alguns pontos, precisamos melhorar e ajustar esses pontos de erro e dar continuidade ao que de fato tem sido eficaz, efetivo e eficiente. Deu tempo, candidato. Obrigado. Vou combinar Vou combinar com vocês, toda vez que estiver faltando 30 segundos para encerrar o tempo, eu dou um aviso, 15 segundos, aí para vocês se programarem, tá ok assim? Para mim não precisa. Estou usando o cronômetro aqui. Organização, Ok. de fato. Então, Eu também não há necessidade, eu também estou com o meu cronômetro aqui, muito obrigado. Eu só vou iniciar, ó. Inicia o tempo, aí eu marco aqui, tá bom? Ok. Só para você também poder alinhar, obrigado. Ok, então vamos dar encaminhamento aqui para o próximo bloco. Nesse próximo bloco, o candidato C, o candidato Regis Pereira, ele vai fazer perguntas direcionadas ao candidato A, que é o candidato Douglas Rafael. Então, candidato Regis Pereira, você tem 1 minuto para fazer uma pergunta para o candidato Douglas Rafael. Certo. A pergunta que eu tenho para o candidato é a seguinte. Eu queria que ele relacionasse as experiências dele no segmento de gestão dentro do IFMA e as contribuições que ele pode fazer enquanto diretor-geral do IFMA Campus Codó. Tá? Ok. A partir de agora, o candidato Douglas Rafael tem 3 minutos para resposta. Ok. Candidato Regis, como eu falei inicialmente, até no meu texto de apresentação, nenhum docente, ou até mesmo você que é técnico administrativo, nasce gestor. Então, a experiência com gestão em si, a gente não pode considerar somente ocupar um cargo administrativo. Tem gente ocupando cargo administrativo por 12 anos. Porém, não significa que é um bom gestor. Como eu falei na minha apresentação também, já fui técnico administrativo, bancário, docente. Não assumi algum cargo administrativo por opção pessoal. Inclusive, muito provavelmente, não fui convidado, por exemplo, para ocupar nenhum tipo de cargo administrativo na gestão atual por questões políticas, imagino eu, pois tem uma produção científica bastante considerável e respeitada na instituição. Essa experiência em pesquisa, conhecimento científico, a determinação com que eu tenho, a minha produtividade. Eu sou um profissional de ação e não de discurso. Em 4,7 anos no IFMA, tive bastante projetos, 25 projetos, aliás, 23 projetos de iniciação científica, 19 artigos publicados, 7 desses artigos somente no IFMA Codó. Captei recursos na instituição, mais de R$88 mil de recursos captados. Desses R$88 mil, cerca de 76, seja como membro ou como coordenador, para o Campus Codó. Então, é nesse sentido, nessas experiências de fazer, não de prometer, colocar propostas execuíveis, fazer o básico, pelo menos, na instituição, é que nós temos como plano de prioridade, caso eleito, né? Caso sejamos eleitos. Além disso, recebi convites em todas as instituições em que passei para ocupar cargos administrativos, mas, como falei, foram escolhas pessoais. Quando ocupei cargo técnico administrativo, técnico em assuntos educacionais no IFPI, por exemplo, fui convidado para o cargo lá, que é o do registro, atualmente do registro escolar. Lá tinha outro nome, CCA, Centro de Controle Acadêmico. Então, como já estava querendo fazer a questão de concurso para docente, não aceitei. Em Bacabal, por exemplo, também fui convidado para fazer parte da coordenação do curso de meio ambiente. Não aceitei também,
exatamente por conta do processo, né, de remoção que já estava pensando para o Campus Codó. Nesse período de Campus Codó, numa conversa inicial que eu tive com a direção... Deu tempo, tá, candidato? Ah, tá ok. Tudo bem. Agora a gente passa a palavra para o candidato Regis, tá? Tem 1 minuto e 30 segundos para réplica. Tudo bem. Relacionado à questão das minhas experiências como gestor, para assumir a função de diretor-geral do Campus Codó, eu posso compartilhar que eu tenho uma visão muito ampla do funcionamento da nossa instituição, em todos os segmentos. Eu não sou professor da instituição, mas tenho formação docente. Já fui professor substituto da UEMA das disciplinas de administração. De fato, o candidato falou algo interessante. Ninguém nasce gestor, mas se prepara para ser gestor. Eu sou bacharel em administração pública, sou especialista em docência e sou mestre em contabilidade e administração. Congrego passagem em vários setores administrativos dentro da instituição. Congrego passagens por comissões especiais, grupos de trabalho dessa instituição. Colaborei, inclusive, com a elaboração do regimento geral do IFMA, do Estatuto do IFMA também, sendo delegado do segmento técnico-administrativo. Ao todo, são 17 anos vivendo o IFMA, como aluno, como servidor e como professor de formação. Obrigado. Porque agora a gente passa a palavra para o Douglas Rafael, tem 1 minuto para tréplica. Tá ok. Então, como eu falei, questão de experiência na gestão importante, você é administrador, ok. Mas não significa, sobretudo, que será um bom gestor. Gestão não é só a parte administrativa. Aí você tem que ter experiência no ensino, na extensão, isso também eu posso contribuir bastante. E a gestão de um campus ela é coletiva, não é feita apenas por um indivíduo. É justamente esse o grande defeito da gestão atual. Não ser democrática, participativa, não ter coletividade nas decisões. E isso nós pretendemos implantar. Como eu falei mais uma vez, ninguém nasce gestor. Então, retomando, quando cheguei na instituição, conversei com a direção que implantaria um processo de pesquisa, enfim, que seria a minha área mais de conhecimento mais adequada. E cumpri exatamente o que prometi. Aliás, o que me comprometi a fazer. Captando recursos, formando pessoal, e é essa dedicação que eu quero levar junto comigo na gestão do campus. Obrigado. Vamos agora encaminhar para o próximo bloco. Nesse próximo bloco, o candidato Regis Pereira ele vai fazer as perguntas para o candidato Wad Lima. Só uma ressalva. Antes do candidato Regis fazer as perguntas, a gente quer lembrar para os internautas, o pessoal que está acompanhando pela página do Facebook, para poder fazer as perguntas direcionadas, os técnicos, os professores e os estudantes, porque a gente vai utilizar uma pergunta de cada segmento para fazer para os candidatos. Então, a gente pede que, durante esse bloco, eles possam fazer essas perguntas. E se identificando como do segmento, do professor, do aluno ou do técnico. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui ao debate. Vamos passar, então, a palavra para o Regis Pereira, que tem aí 1 minuto para fazer a pergunta para o Wad Lima. Tranquilo. Candidato, por que o senhor somente se propôs a resolver a situação dos estudantes da primeira turma de Ciências Agrárias, que chegou ao seu ciclo formativo entre 2014 e 2015, após ter se tornado diretor-geral? Destaco isso porque, na época de agrotécnica, até 2008, 2009, lá, o senhor foi coordenador dos cursos gerais de curso superior. Em 2012, o senhor foi coordenador novamente e ficou até o ano da eleição, em 2016. E somente em 2017 você se propôs aí em Brasília, tá, resolver esse problema. Por que o senhor, enquanto coordenador geral de curso superior, não propôs uma solução antes? Não foi a Brasília antes, custeado inclusive com recursos da instituição? Gostaria de ouvir a sua resposta para essa pergunta. Com a palavra agora o candidato Wad Lima.
3 minutos para a resposta. Oi, desculpa, contando a partir de agora. Exatamente. Bem, é o seguinte, eu vou responder aqui, eu não quero tirar onda não, tá? Mas é porque os conhecimentos administrativos, eu acho que estão lhe faltando, candidato. Porque, assim, quando... Você lembra que quando eu assumi a direção, você era chefe de gabinete, que era da coordenadora, chefe de gabinete, que na gestão passada já ocupava essa função. Inclusive, eu acho que eu nunca lhe falei isso por não necessitar, você foi para lá por uma solicitação minha, uma indicação e um pedido meu ao gestor anterior, acreditando que você daria conta certamente, e deu conta da chefia de gabinete. Mas, assim, existem uns normativos que gerem toda a avaliação de curso. E esse curso de ciências biológicas, quando eu assumi a coordenação, de ciências agrárias, perdão, quando eu assumi a coordenação, sequer tinha sido cadastrado numa plataforma chamada ENEC. Sequer tinha sido cadastrado. Não existia colegiado, que agora já é outro formato. Não existia sequer um núcleo docente estruturante. Perceba como estava defasado esse curso. Eu tive que... eu e toda a equipe, aí eu lembro até da pedagoga Rosana, me ajudou bastante nisso, junto com as coordenações. Nós tivemos que fazer tudo isso para poder incluir, fazer a inclusão no EMEC. Quando foi feito, que já estava sendo feito bem no finalzinho mesmo do prazo, aí, por um problema no sistema, na época, com o pesquisador central institucional, demorou fazer esse upload, e aí, quando fez o cadastro, o curso que deveria ter sido... no início, em 2010, deveria ter sido cadastrado, foi cadastrado no final de 2012, quando eu assumi. Né? Então, estava fora do prazo de cadastro. Foi por isso que não aconteceu o fato do reconhecimento. E por que eu não fui antes ao MEC? Porque nós precisamos receber a comissão do INEP para poder avaliar o curso, que depois que avaliou foi que gerou o protocolo de compromisso. Esse protocolo de compromisso já foi no final da gestão anterior. Entendeu? Eu acho que esses prazos aí, talvez você até tomou nota e deve ter se confundido aí, porque eu assumi com um problema que já vinha anterior. E fui, eu não gosto tanto de frisar assim, mas realmente fui com eu mesmo pagando, porque a instituição já não estava tão bem na época de diárias e poderia dizer que era um favorecimento por conta do meu cargo, né? O fato da viagem. Tudo bem? Obrigado. Obrigado, candidato Ad Lima. Agora o candidato Regis tem 1 minuto e 30 segundos para fazer a réplica. Eu fiz esse destaque, pessoal, para que vocês compreendam, porque quem está fora da instituição não conhece os processos internos. Eu lembro da novela que foi a aprovação, a portaria lá do Ministério da Educação autorizando a diplomação dos primeiros estudantes. Tá? Mas eu destaco que o senhor, enquanto gestor, podia ter feito mais e não ter esperado chegar na instituição um processo judicial impetrado pela Defensoria Pública da União para colocar a mão na massa e resolver os problemas dos cursos, ou melhor, resolver o problema do curso de ciências agrárias. A gestão anterior ela era muito voltada para dar o suporte para a questão do ensino. Inclusive, eu acho que o senhor lembra que no ano de 2014 encaminhamos lá para Israel para fazer um curso de capacitação, gastando aproximadamente R$25 mil. Era um curso para priorizar a instituição, para você ver o compromisso que o Campus Fodó sempre teve aqui. Então, eu gostaria de lembrar também a sua memória desse ponto importante, certo? O que a gente se propõe a fazer de diferente nesse segmento é dar prioridade, é conversar e correr atrás do problema antes e durante, e não somente quando for acionado judicialmente. Muito obrigado. Ok. Agora o candidato Ad Lima tem 1 minuto para fazer a tréplica. Você lembrou bem, eu podia ter me apresentado. Eu fiz um curso de 21 dias lá em Israel, um curso muito proveitoso, que depois que cheguei já fiz alguns projetos de irrigação que já foram utilizados no próprio campus, né? E sem passar assim, que em 2014 o orçamento era quase 8 milhões.
se voltava, era comum voltar 300, 400, 500 mil reais no final do ano se devolver, porque não se conseguia utilizar tanto recurso, né? Então, isso era feito. Só que tem um detalhe. Para o reconhecimento dos cursos superiores, que a gente fez tão pouco, candidato, você está mencionando, que nós tivemos uma nota 4. Você sabe o que significa isso, né? Um curso de muito próximo da excelência, que seria o 5. Precisamos correr muito ainda para melhorar essa instituição nesse aspecto. Mas o ensino nosso, e só uma correção, o PROEJA aumentou, foi 80% o número de alunos, a evasão reduziu. Deu tempo, candidato. Muito obrigado. Candidatos, a gente parte agora para as perguntas que viriam direcionadas dos segmentos. Então, chegou para a gente apenas uma pergunta. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa pergunta direcionada aos 3 candidatos. A gente parte pela ordem de sorteio. Cada candidato ele vai ter 3 minutos para responder. Está de consenso? Só teve um. Só me... Só teve um. Ok. Ok, então eu vou fazer aqui a pergunta e ela é o seguinte, ela vem da Ticiana Carvalhedo. Tem um segmento dela? Não isso aí. Ela não deixou no comentário o segmento, então eu vou fazer a leitura da pergunta aqui. Segmento docente. Segmento docente, né? Obrigado, candidato. Então, se... Deixa eu só... Desculpa. Pois não. Perdoe-me, mediador. Pois não. Foi sorteio ou foi pela ordem de chegada? Só pra... Não, o que acontece? A gente iria sortear se tivesse várias perguntas. Foi a única pergunta que chegou de todos os segmentos. Ok, muito obrigado. Ok. Eu vou fazer a pergunta, se os outros 2 candidatos que ficaram para a pergunta posterior quiserem para fazer a repetição da pergunta, eu faço. Eu vou passar a palavra para o candidato Regis, que ele está pedindo. Só um minuto. Eu queria só que fosse aberto, conforme foi estabelecido lá na minuta do debate, das regras do debate, o espaço de 20 minutos as perguntas, né? Porque o comentário foi aberto, mas a dinâmica estabelecida previamente foi outra. Ficou que nesse bloco disponibilizaria 5 minutos para a gente receber. Como só recebeu uma, eu acho que seria interessante a gente dar esse tempo para que as pessoas possam participar também, as pessoas que estão assistindo. Tá ok. A gente pode fazer o seguinte: vocês terão os 3 minutos para responder. Se tiver alguma outra pergunta, a gente vai incluindo. Até o final. Até o final desse bloco onde vocês estão respondendo essas perguntas. E aí, se não tiver, a gente pode negociar um tempo nas considerações finais. A gente faz um acréscimo de tempo nas considerações finais. Ok? A gente pode colocar nas considerações finais mais 2 minutos para cada candidato, o que passaria de 3 para 5. De acordo? De acordo. De Ok. acordo. Então, vamos lá para a pergunta da Ticiane Carvalhedo. Ela pergunta o seguinte: o processo político, para ser legítimo, deve sintetizar as demandas de uma coletividade. No entanto, no campus Codó, áreas são privilegiadas em detrimento de outras. No grupo de teatro, por exemplo, já tivemos que levar ventilador da casa para amenizar o calor na sala de linguagens. Então, ela gostaria de saber dos candidatos quais as propostas para a área da arte, e ela pede, por gentileza, que sejam detalhistas e não genéricos, que sejam objetivos, e para que as pessoas possam conseguir visualizar de uma forma mais nítida as ações e as práticas para esse segmento, para essa pergunta.
Então, o primeiro a responder é o candidato Douglas Rafael. A pergunta ela foi compreendida? Ok, foi compreendido assim. Salvo Aí, engano, nesse caso aí, desculpa, eu tenho, o tenho mediador. 3 minutos, né? Ah, tá. Desculpa, Douglas. Não, tudo Em bem. relação ao regulamento, salvo engano, eu acho que eu entendi errado, porque parece-me que passaria por novo sorteio da ordem das Ah, falas, né? não sorteio. Não, tudo bem, pode sortear. Não, eu não estou dizendo que eu estou certo, é porque eu imagino assim, o que eu gravei tinha sido isso. Eu não sei se eu estou correto. Não, 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 não. Na verdade, seria feito um sorteio das perguntas. Ah, tá, das perguntas, Como a né? gente não teve, a gente como a gente não teve só uma pergunta, então a gente segue. A ordem feita lá no início, ela corresponderia para todo o processo. Tudo bem, Ok? desculpe. Não, tranquilo. Então, candidato Douglas, a partir de agora você tem 3 minutos para responder. Tá, ok. Então, sobre a questão da artes, né? A gente vê que o nosso campus tem uma grande dificuldade com relação à valorização desse setor. Como a espectadora, né, docente Tiziana Carvalheiro falou, falta apoio da gestão atual com relação a esse tipo de atividade. Arte e cultura traz, sobretudo, que os alunos sejam acolhidos na instituição, inclusive evitando casos de evasão, favorece também o combate a certos problemas psicológicos, enfim. Temos uma proposta bastante interessante quanto a isso, a criação do Núcleo de Arte e Cultura, que atualmente não temos no nosso campus. Além disso, temos uma outra proposta, já indicando como ação desse Núcleo de Arte e Cultura, a criação de um festival de arte e cultura. Eu venho convivência, por exemplo, lá do campus Bacabal, em que tínhamos, né? Aliás, que temos ainda lá, um festival conhecido como Christmas, só que seria para línguas estrangeiras. Então, é um festival de talentos. Por que não a gente fazer um festival desses talentos, né, de arte e cultura no nosso campus? Isso de forma geral, né? Além dessas propostas, temos ainda o apoio e a estruturação da sala que atualmente é utilizada, né? Chamada de sala de linguagens, com aparelhos de ar-condicionado, já que o pessoal está passando calor, bebedores, o piso apropriado para essas atividades, material audiovisual, enfim, estruturar realmente esse setor que é extremamente carente na nossa instituição atualmente. Como eu falei, pode evitar bastante evasão dos alunos, né? E trazer ainda mais para perto do campus, no caso, né? Então, é basicamente isso. Utilizar também a arte como uma das prioridades na nossa gestão, respeitando esse setor. Ok, obrigado. Obrigado, candidato Douglas. Rafael, a gente passa agora a palavra para o candidato Wadi Lima. Candidato, a partir de agora você tem 3 minutos. Ok, muito obrigado. Obrigado, professora Tiziana, pela pergunta. E vou atender a sua solicitação de pormenorizar algumas coisas. Salvo engano, você entrou na instituição, eu estou direcionando a senhora porque é a professora de artes da nossa instituição. Salvo engano, você ingressou início de 2017 no campus. E não existia na gestão anterior uma sala de linguagens. Não existia. Foi criado nessa gestão. Isso é interessante que se fale. É óbvio que não foi aquela construção, né? Nós adaptamos. Nós tínhamos uma sala de aula, que inclusive eu, quando cheguei na escola agrotécnica, dava muita aula lá, que era na UEP de mecanização. Tem uma sala de aula ampla, tem sim ar-condicionado instalado, só se sumiu. Mas até recentemente eu passei lá, tem um ar-condicionado instalado. A questão é que às vezes pode ser que queime. Ar-condicionado na sala de aula é comum,
dar esse problema por conta da baixa qualidade da nossa energia, que inclusive até isso nós estamos melhorando com a 465 mil de energia solar que a gente conseguiu. Mas o banheiro, a professora mesmo me levou lá um dia no banheiro e me mostrou as condições, muito ruins as condições de uso, reformamos, o banheiro ficou muito bom. Iluminação, era uma área muito escura e passou a ter iluminação. Câmeras de segurança voltadas para a porta daquela sala, porque tem outros materiais, e aí até agradecer, porque a professora conseguiu uns materiais acolchoados e a instituição deu todo o suporte para a gente ir buscar para poder colocar lá no lugar. A gente precisa, sim, melhorar essa parte. Eu tenho consciência nisso. Gosto muito da parte de cultura, mas às vezes a gente não tem as condições ideais de trabalho em nenhum dos pontos. E não é a questão de favorecimento de áreas, né? Não é a questão de favorecer uma área em detrimento de outra. E se vocês olharem na proposta de extensão número 7, a minha, da minha candidatura, tem assim, ó, fomentar a criação de núcleos extensionistas, núcleo de arte e cultura, núcleo de extensão e prática profissional e de pesquisa e ensino de línguas. Então, assim, é uma proposta nossa. Nós vamos buscar isso aqui. E com a sua ajuda, professora, a gente precisa dessa ajuda também para que nos dê um norte melhor, para que a gente planeje melhor e consiga melhorar a sala que já existe, que foi feita nessa gestão. Tá? Muito obrigado. Obrigado, candidato Wad Lima. Agora a gente passa a palavra ao candidato Regis Pereira. A partir de agora tem 3 minutos para responder a pergunta. Certo. Respondendo a pergunta da colega e professora Ticiana, a nossa gestão ela tem como proposta priorizar ações que possam mudar a realidade dos nossos estudantes. A gente sabe muito bem da importância da arte nesse sentido, das artes, das culturas, né, das atividades esportivas. São temas que pretendemos dialogar com a comunidade para definir o melhor plano de ação. Atualmente, nós temos essa sala, que hoje é utilizada pelo grupo de artes, liderado pela professora Ticiana, que inclusive já foi utilizada no passado por outros professores em atividades musicais, pelo professor Dimas, inclusive, que foi o professor de artes da instituição até o ano de 2016. Ele encabeçou, de certa forma, a utilização da sala que hoje o grupo tem utilizado. É uma sala que requer uma atenção para melhorar as condições da infraestrutura, e nós vamos fazer isso. Porque, inclusive, eu peço a atenção da comunidade que olhem que dentro da nossa instituição nós temos vários espaços sem uso. Por que não discutir com a comunidade a adequação e adaptação desses espaços para criar salas, para dar suporte aos professores, para dar suporte aos técnicos administrativos, nos processos de pesquisa, ensino e extensão, e por que não nas artes? Temos a ideia de discutir. Eu não vou aqui me comprometer em criar um núcleo com, por exemplo, uma função gratificada ou algo do tipo, porque isso requer discussão da prioridade para definição de prioridades. Eu vejo como muita prioridade. Por isso, a ideia inicial é estabelecer grupos de trabalho para que a gente afine esse diálogo e, de fato, dê o suporte necessário para esses segmentos. Inclusive, professora Ticiana, acho que é do seu conhecimento, porque a senhora é a principal envolvida nesse processo, a senhora é a única professora de artes que dá aula em todas as séries do ensino técnico, inclusive do ProEja, com uma carga horária um pouquinho diminuída, mas uma carga horária pesada somente para a senhora. Eu acredito que essa é uma questão que nós temos que priorizar dentro da instituição, buscar código de vaga para áreas como a sua. Não estou garantindo a sua, mas dizendo que áreas como a sua, na situação atual, que precisam ser priorizadas para equilibrar a carga de trabalho docente, tanto semanal quanto para possibilitar a questão do desenvolvimento de outros tipos de atividade, no eixo da pesquisa, da extensão, das relações institucionais, da inovação. Então, nosso compromisso é esse, é dialogar, estudar a adaptação de ambientes físicos e dar o suporte para que nós possamos implementar, de fato, ações que façam com que os nossos alunos permaneçam na instituição e que possam possibilitar para eles uma outra realidade, uma transformação de vida. Tá? Obrigado. Obrigado, candidato Regis Pereira. Candidatos,
Nós tivemos mais duas perguntas, mas elas foram do mesmo segmento. Não tivemos nenhuma do segmento dos estudantes, nem mais uma do segmento dos técnicos. Então, como a gente já atendeu o segmento, Acho que encerramos por aqui, não sei. Isso, a qual aí então a gente partiria para aquela outra proposta de estar repassando 5 minutos para cada candidato para que sejam feitas as considerações finais. De acordo? De acordo. De acordo. Só uma pergunta, a sequência das considerações finais é a mesma do sorteio? Exatamente, a mesma sequência. Ok. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai dar a palavra ao candidato Douglas Rafael, que tem 5 minutos para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes nesse debate. Gostaria de falar também bastante sobre, por exemplo, a minha coragem de enfrentar essa situação. Uma situação de enfrentar um sistema de ideias coletivas, de anseios de professores, docentes, representando também discentes insatisfeitos com condições administrativas, estruturais, como, por exemplo, a nossa ponte de acesso à instituição que está aí, se fosse uma criança, já estaria entrando no pré-escolar. Então, vamos procurar soluções para isso. Problemas com energia, estruturação de residências, de UEPs, enfim. Então, todo esse processo ele é fruto de uma vontade coletiva para atender esses anseios da comunidade acadêmica. Acredito que nós precisamos de uma liderança que atenda às nossas demandas, coordene os nossos trabalhos, visando, sobretudo, um propósito de desenvolvimento do nosso campus. Mais uma vez, eu afirmo a vocês, nenhum professor ou técnico administrativo nasce gestor. Um gestor, antes de tudo, ele precisa ser um líder, agir e não somente ficar no discurso. Conduzir com coragem e, principalmente, empatia aos seus servidores e às demandas da comunidade escolar. Um líder dialoga, respeita e motiva a todos. Leitores, no dia 12 de agosto, é o que está faltando. Satisfação coletiva. E isso nós pretendemos implantar na nossa gestão. Tenho confiança em mim, no meu propósito e das pessoas que estão me apoiando. Temos a coragem de fazer e pensar diferente. Tenho confiança, porque o medo separa, mas a esperança nos une. Juntos, nós podemos fazer um campus Codó melhor. Para alunos do ensino médio, técnico, proeja, superior, professores, professoras, técnicos administrativos, de todas as áreas, né? A prática é o critério da verdade. Tenho mais uma frase interessante de Nelson Mandela. Tudo é sempre impossível até que seja feito. O que nós pretendemos fazer é isso. Romper com 12 anos, mais do mesmo. Então acreditem, votem, exerçam o seu direito de voto. Mude, pense diferente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Candidatos, ainda tem 1 minuto e meio ainda. Eu fico por aqui mesmo. Muito obrigado. Nada, obrigado, candidato Douglas. Então a gente... Pois não. Eu fiquei aqui, tive um problema de conexão, mas você falou que já tinha sido contemplado os segmentos. Nós só ouvimos professor. Tinham perguntas de técnico lá no chat do Facebook. Eu não estou acompanhando e eu acabei de ter esse feedback aqui da minha equipe. Eu acho que após as considerações finais... Só que eu já fiz as considerações finais, né?
Eu acho que o debate está encerrado, né? Candidato Regis, a gente deu um tempo para que essas perguntas elas fossem feitas. E até o tempo que a gente tinha disponibilizado, apenas o segmento dos professores chegaram. O Facebook está bloqueando. As pessoas próximas de mim mandaram a pergunta, eu tenho um print aqui, e apareceu uma mensagem dizendo que teria que seguir por, no mínimo, um determinado período de tempo lá para que a pergunta aparecesse para vocês. Eu acho que esse impedimento técnico deu esse problema. Eu acho que após as considerações finais seria importante para que a gente possa tratar com equilíbrio os segmentos. Pois é, deixa eu deixar assim, até o quinto bloco, acho que foi no sexto bloco, eu avisei que a gente estaria dando até aquele bloco para que as perguntas elas fossem repassadas. Infelizmente, eu não tenho como prolongar mais o debate além do que ele já foi exaurido, porque nós já estamos nas considerações finais de cada candidato. Isso, inclusive já apresentei as minhas, né? Aí fica... Vou seguir conforme o cronograma foi passado aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Wad Lima, para que ele faça as considerações finais dele. Professor, a partir de agora você tem 5 minutos para fazer suas considerações. Ok, muito obrigado. Eu parabenizo a coordenação do Sindicep pela promoção do evento. Parabenizar você como mediador do debate, fez um bom trabalho. Agradecer a participação dos candidatos, que aqui é um momento democrático, ao tempo que eu gostaria até de ressaltar a coragem, né, de nós, candidatos, para buscarmos a gestão em um momento tão complicado no qual a educação pública passa por nesse momento. E, frente a essa realidade, com a experiência adquirida nesses últimos anos, eu tenho a convicção que estou preparado para assumir a responsabilidade de encarar mais este desafio e buscar o melhor para a nossa instituição. A reeleição pode significar, sim, um novo projeto, uma nova gestão, pois a reeleição não necessariamente representa o continuismo. As ideias podem ser redirecionadas e as ações replanejadas. Tudo isso só poderá ser consolidada com a equipe, e aí tem que ter confiança, né, técnica e pessoal para que os trabalhos sejam desenvolvidos, e não uma questão de política interna. Em nenhum momento, nenhum servidor pode, em algum momento, falar a verdade e dizer que eu, em algum momento, prometi algum tipo de cargo em função do apoio numa eleição. Não é do meu caráter. E aí é como eu distingo. Ética de caráter. Ética é aquilo que todo mundo está vendo. Caráter é aquilo que você faz que as pessoas não estejam vendo. Não é do meu caráter fazer esse tipo de coisa. Eu não me sinto bem de fazer isso. E nunca o fiz. Eu nunca o prometi dizer, olha, vota em mim que você vai ganhar cargo tal. Isso nunca aconteceu. Eu vejo o compromisso da pessoa com a determinada área, que nós somos seres humanos, erramos, nós temos que nos adaptar em determinadas funções. Então, o perfil, a gente analisa o perfil de cada pessoa e faz o convite. Já recebi vários nãos, né, de algumas colegas para poder assumir cargos estratégicos dentro da instituição no início dessa gestão. Né, teve duas mulheres de cargos estratégicos e aí eu recebi um não justificado, né? Mas só para deixar claro isso. Então, eu estou confiante no nosso plano de gestão e principalmente com a inserção cada vez maior da nossa comunidade escolar. Sinto que nós precisamos melhorar. Sinto que nós precisamos caminhar e dar um passo mais forte, mais firme, pisando em um terreno que você já tem um conhecimento maior. Eu gostaria de agradecer especialmente aos internautas, que são os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos alunos e alunas, professores e professoras, e os técnicos e técnicas
em administração do nosso campus. Para a educação continuar em frente, no dia 12 de agosto, você tem que exercer o seu direito de cidadania. Veja como é importante esse momento para os direcionamentos do campus. Vivemos em momentos altamente complicados nos vastos sentidos, né? Num sentido lato, num sentido realmente amplo. Então, as decisões políticas, que nesse caso é política institucional, mas as decisões políticas têm cada vez mais que trazer uma responsabilidade maior para nós, eleitores. E dentro da nossa instituição, percebo o melhor caminho na atualidade. Como eu sempre digo, não sou dono da verdade, incorro em vários erros, mas a gente acerta mais do que erra, né? E tem reduzido muito essa questão dos erros. Então, para o IFMA, vote professor Carlos César para reitor do IFMA e professor Uad para diretor-geral do IFMA Campus Codó. A educação segue em frente. Abraço a todos e a todas. Tenham um excelente final de semana. Muito obrigado. Obrigado, professor Uad Lima, pelas suas considerações finais. E, nós vamos abrir para o candidato Regis Pereira. Candidato, a partir de agora, você tem 5 minutos para fazer suas considerações finais. Dirijo a todos os telespectadores desse momento importante, momento esse que quase nos foi tirado. Passamos aproximadamente 6 meses sem saber se de fato conseguiríamos chegar a esse ponto de discutir ideias, de apresentar propostas para o melhor da nossa instituição. Percebo que é uma vitória nós conseguirmos chegar e fazer esse debate. Eu parabenizo aos meus concorrentes pelos planos de trabalho apresentados, pela disposição em se colocar diante desse debate. Eu quero destacar um ponto importante. Eu não estou, e isso porque eu ouvi em alguns momentos, eu não estou de maneira alguma indo contra algo da qual eu pertenci, certo? Eu quero fazer esse destaque. Eu agreguei o meu trabalho junto à gestão atual, do professor, diretor atual, vindo de uma outra gestão, e com ele eu permaneci 8 meses. E ao não concordar com a forma como a instituição era gerida, não porque eram tomadas ações ilegais ou feito algo errado, mas eu falo do aspecto técnico, enquanto gestor, dado a minha formação. Eu pedi licença e me retirei. Fiz substituições de direção geral, mas também não foi a pedido. Nunca no IFMA Campus Codó eu pedi cargo para ser ninguém. Já fui convidado várias vezes e já recusei. E todas as atividades que eu me propus a fazer, desde uma simples comissão de sindicância, uma comissão de licitação ao meu trabalho como chefe de algum setor, eu busquei fazer da melhor forma possível. Feito esse adendo, eu quero destacar o seguinte: nós temos o preparo para discutir com a nossa comunidade acadêmica o nosso futuro. Os tempos têm se mostrado cada vez mais difíceis, os recursos escassos. Eu não pretendo, enquanto gestor, administrar o Campus Codó de maneira isolada, tomando decisão de gabinete, apenas com a minha equipe de trabalho. Eu quero congregar, eu quero compartilhar as minhas responsabilidades com a comunidade acadêmica, porque eu acredito que dessa forma a gente consegue, de fato, consolidar um processo de uma gestão participativa e democrática. Por isso, uma das nossas primeiras ações vai ser estabelecer dentro do Campus Codó fóruns permanentes, por segmento, de aluno, de técnico e de professor, para que a gente possa conhecer os anseios, as necessidades e as demandas. Porque nós somos conhecedores e quando estamos um pouco fora desse contexto, a gente pode errar se a gente não agir conforme as pessoas que estão mais voltadas, que estão mais inseridas dentro do ambiente. Então, essa é a nossa bandeira. É do diálogo, é da conversa, é estabelecer a gestão participativa, o orçamento participativo, promover o rodízio de pessoal frente às chefias dos cargos de chefia da instituição. Entendemos que temos muitos servidores bons. Por que não dar oportunidade a eles para também avançar na sua carreira? Você técnico, você professor, você é um profissional de carreira. Você trabalha dentro do IFMA Campus Codó. Por que não estimular o empreendedorismo? Porque sempre as mesmas pessoas
Por que essa falta de oportunidade? A luta que estamos propondo não é por cargos, mas ela passa por essa questão, porque a mudança de pessoas implica mudança de visão, mudança de dinâmica de trabalho e colaboração para o bem. Então, pretendemos aprimorar, dentro da nossa instituição, o processo de governança pública, o processo de gestão estratégica, elaboração do plano plurianual, para que possa nos nortear nos próximos 4 anos sobre as principais ações que devemos desenvolver. Isso alinhado ao PDI e também ao plano plurianual da União. Tá? Desse modo, no dia 12 de agosto, eu quero pedir que você, aluno, professor, técnico, possa depositar a sua confiança em mim, Regis Alves, para o cargo de diretor-geral, com o lema Juntos pelo Campus que Queremos. Muito obrigado. 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 Quero agradecer aos candidatos, ao candidato Douglas Rafael, ao candidato Regis Pereira e ao candidato Wad Lima pelo grande debate que foi feito. Quero desejar toda a felicidade e toda a sorte no processo. E quero agradecer também em nome do Sindicep por mais uma vez ter demonstrado o respeito e o compromisso com os seus representados. Então, eu quero encerrar aqui o debate. Mais uma vez, agradecer vocês pelo belo debate que vocês travaram aqui nesse canal. Obrigado a todos, bom dia aí e bom resto de campanha. Muito obrigado. Até mais. Obrigado a todos. Bom dia. Bom final de semana. Até mais. Continuemos aí.